Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Doutores, vamos entrar num tema novo aqui em processo penal. Desta vez trabalharemos a temática de ação penal. Esse tema, meus amigos, é um tema que está atrelado a diversas áreas do nosso edital. O próprio tema de inquérito policial, muitas vezes, mais precisamente na temática de notícia crimes, demanda um certo conhecimento acerca do tipo de ação penal. E é justamente por isso, talvez esse seja o ponto de vista mais relevante aqui para nós, para que você conheça de fato o que vem a ser a tal da ação. Então, para nós iniciarmos o nosso estudo, para nós primeiramente conceituarmos o que é de fato a ação penal, permita-me fazer uma contextualização. Em um Estado democrático de direito, o direito de punir, tecnicamente chamado de ius puniendi, é um exercício privativo do Estado. É como se eu dissesse, doutores, o Estado usurpou da sua população, do seu povo, a atribuição de se realizar justiça com as próprias mãos. Em um Estado democrático de direito, não pode uma pessoa fazer justiça com as próprias mãos sob pena de crime, inclusive. Exercício arbitrário das próprias razões. Diante disso, se o Estado usurpou do seu cidadão o direito de fazer justiça, em contrapartida, este mesmo Estado, doutores, deu um direito a este cidadão. É como se o Estado olhasse para o seu povo e dissesse o seguinte: ora, você não pode fazer justiça com as próprias mãos. O detentor privativo do direito de punir sou eu, mas você pessoa do povo, pode exigir do Estado que ele faça justiça. E, em contrapartida, o Estado forneceu um direito a esta pessoa. Este é o direito de ação. Percebeu? Direito de ação, portanto, é um direito de provocar o Estado para que ele, de fato, faça justiça sempre que houver o cometimento de uma infração penal. Claro, doutores, sempre apenas sendo aplicado de maneira legítima e observando as prerrogativas constitucionais. Tudo bem? Então desembocamos aqui na temática de ação penal, que vai desde o artigo 24 do nosso Código de Processo até o artigo 62, que eu não preciso nem afirmar, né? A leitura dos dispositivos é obrigatória por parte dos senhores. Vamos lá? Então o conceito de ação penal. A ação penal, portanto, é um direito público e subjetivo de cada pessoa. É como se eu dissesse, qualquer pessoa poderá provocar o Estado para que este Estado investigue e, se necessário, puna a prática cometida. Bacana? Então, a nossa Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 35, vai afirmar que ninguém poderá afastar do Poder Judiciário a apreciação de se ter ferido ou não determinados direitos. Então isso é uma prerrogativa do Poder Judiciário e a pessoa, portanto, poderá provocá-lo na expectativa de se ter, de fato, uma possível condenação. Tudo bem? Então matamos o conceito, um conceito absolutamente simples, absolutamente simplório mesmo. Quais seriam, doutores, as características para que uma pessoa exercite este direito de ação e como que nós olhamos para esta ação caracterizando-a? Quer ver? A nossa doutrina, notadamente a doutrina do professor Renato Brasileiro, que é um foco muito grande, que a gente percebe que as bancas vêm utilizando, numera 5 características relevantes para nós a respeito do direito de ação. Quais seriam elas? Primeiro, o direito de ação, ele é autônomo, ou seja, ele não se confunde com o direito material que foi flagelado. Imagine, eu tive a minha integridade física, o quê? Flagelada. Alguém me bateu, alguém socou a minha cara. Meu amigo, o seu direito de ação é uma coisa, o seu direito à integridade física é outra. Por isso que o direito de ação ele é autônomo, ele é independente do direito que foi de fato flagelado. Bem simples. Segundo, o direito de ação ele também é abstrato. Quando eu afirmo isso, muitas pessoas vão à loucura. Pedro, por quê? Como assim abstrato? Quer ver? O direito de ação,
quando exercitado, não vincula ao juiz uma condenação. Ou seja, eu exercito o meu direito de ação independentemente do resultado final deste processo. Eu exercitei o meu direito de ação, mas lá na frente o juiz absolve o caboclo. Isto significa que foi inviabilizado o meu direito de ação? Claro que não. Além dele ser autônomo, portanto, ele também é abstrato. Ele independe de um resultado final, porque cabe ao órgão julgador decidir acerca da absolvição ou não dessa pessoa. Terceiro, o direito de ação também é subjetivo, ou seja, nós veremos, eu gosto sempre de bater subjetivo com o público porque o pessoal confunde bastante. Quando eu digo que ele é subjetivo, significa dizer que ele será da pessoa, quem exercita o seu direito de ação é uma pessoa que teve o seu bem jurídico tutelado o quê? Fragilizado. Isto significa ser subjetivo, portanto será exercitado por qualquer pessoa que tenha um bem jurídico ferido, diferente da concepção pública. Pública por quê, Pedro? Por que a ação penal ela é pública? Ora, porque você vai provocar um órgão que é público, para que ele faça de fato, em tese, pelo menos, a justiça. Além disso, acaba sendo também uma ferramenta meio. Por isso que nós falamos que a ação penal ela é instrumental. Eu desejo punir alguém. O meu exercício de ação é meio para que eu atinja o meu objetivo, que é punir a pessoa. Deu para entender? Então estas são as 5 características que demarcam muito bem as características desta ação penal. Tudo bem? Simples, né? A gente vai desdobrando aos poucos aqui o conteúdo para que você possa mastigando com bastante tranquilidade todo o assunto. Visto isso, vamos trabalhar as condições gerais. E meu Deus, hein? Falar em condições gerais da ação é um tema complexo. Pedro, por quê? Porque até 2015, meus amigos, o nosso Código de Processo Penal, ele não prevê plenamente quais são as condições gerais da ação. Isto gera um empecilho muito grande para o nosso estudo. Logo, nós por vezes temos que apelar à doutrina e também ao Código de Processo Civil, trazendo do Código de Processo Civil para o processo penal quais seriam, em tese, as principais condições gerais. E nós tivemos em 2015 a extirpação, digamos assim, de um dos elementos, e isto gerou muita dissonância na nossa doutrina. O que as bancas têm se posicionado é a respeito de uma corrente majoritária. E a corrente majoritária processual penal estabelece, doutores, ao menos 3 condições gerais da ação. Estas, sim, já foram cobradas por bancas relevantes, como acontece com o CESP, na verdade hoje chamado de SEBRASP, não é? Olha só. Falou de condição geral na sua prova, eu quero que você se lembre do famoso lijo. Pedro, por que lijo? Você não falou que eram 3, mas você colocou uma 4ª aqui. Calma que a gente vai falar sobre esta 4ª. Repare, 3 são as condições gerais da ação. Ao menos 3. Quais são elas? Primeiro, legitimidade. Para que uma pessoa possa propor e exercitar o seu direito de ação, ela precisa ser legitimada. Pedro, o que isto significa na prática? Repare, quem é o legítimo detentor do exercício da ação penal pública? Nós veremos já já, inclusive. Doutores, Ministério Público. O Ministério Público é o detentor legítimo para propor uma petição inicial que nós chamamos de denúncia. Pessoas convencionais do povo não denunciam. Quem faz isso é o Ministério Público, porque nos termos do artigo 129, inciso 1 da nossa Constituição, é o MP quem detém privativamente esta prerrogativa. Ficou claro? Então, a legitimidade se bifurca em 2. Existe uma legitimidade de causa e uma legitimidade processual. A doutrina salienta o que vem a ser a legitimidade de causa, ou seja, quem é o detentor legítimo da propositura daquela ação para oferecê-la. Nos casos da ação penal pública será o Ministério Público, e nos casos da ação penal privada, repare agora a nomenclatura, estamos diante de uma figura que vai propor não uma denúncia, mas uma queixa-crime.
E agora nós estamos falando de um protagonista da ação penal privada chamado de querelante, normalmente a vítima ou seu representante legal. Bacana? Isto é legitimidade de causa. É quem tem de fato a legitimidade para propor aquela ação penal, diferente da legitimidade processual. Meus amigos, quais são as pessoas que detêm legitimidade processual? Repare que quando eu digo legitimidade de causa, eu estou falando quem pode propor. Na legitimidade do processo, eu estou basicamente analisando se estão preenchidos os requisitos formais da propositura. Quer ver só? Um menor de 18 anos não pode figurar, doutor, como querelante. Pedro, por que ele não pode figurar como querelante? Ora, porque ele ainda não possui legitimidade de processo. Ele não atingiu, portanto, neste caso, a maioridade e precisará ser representado por alguém. O mesmo vale para o querelante que quer propor uma queixa-crime sem a figura do advogado. Hoje é obrigatório, doutores, na queixa-crime que, além da pessoa interessada, tenha-se também alguém com atividade postulatória, ou seja, uma autoridade advocatícia. Isto vem a ser a legitimidade de processo. Matamos o primeiro elemento. Vamos para o segundo. Interesse de agir. A ação penal, quando proposta, ela deve ser revestida de um interesse. E aí eu quero que você se lembre, porque muitas vezes putaria você lembra, né? Interesse de agir, você vai se lembrar o seguinte: Pedro, eu quero agir. Eu quero agir em quem, Pedro? Eu quero agir nela nua. Ah, agora você entendeu, né? Pedro, por que nua? O interesse de agir, segundo a nossa doutrina, se desvencilha, se desdobra em 3 tipos de interesse: interesse necessidade, interesse utilidade e interesse adequação. O que significa o interesse necessidade? Repare que eu já falei com você que o processo penal ele somente será acionado em última ratio. Somente poderemos pleitear direitos na esfera penal quando isto não puder ser pleiteado na esfera civil ou nas demais esferas do direito. Percebeu? Aquela demanda deve ser necessária. Portanto, quem vai avaliar isso daí será o propositor desta denúncia juntamente com o juiz, Ministério Público e juiz no caso da ação penal pública. Interesse, utilidade. Fala para mim, o que é algo útil para você? Você que está aí estudando para concurso público. Algo que é útil, doutor, é nada mais do que algo que te traz algum benefício. Concorda comigo? Por exemplo, uma caneta é extremamente útil para um cartorário. Agora, um pneu é útil para um cartorário? Não, porque não tem benefício algum. Então, quando eu digo que a ação penal acaba sendo lá no interesse, olha só, lá no interesse e utilidade, eu estou afirmando que isto deve pleitear um sentimento benéfico para a pessoa propositora da denúncia. Tudo bem? Por fim, interesse e adequação. Meus amigos, algo adequado é algo que é realizado pelos meios pertinentes. Por exemplo, eu tive a minha liberdade de locomoção restringida. Qual é o remédio constitucional adequado? Habeas corpus. Eu tive um direito líquido e certo fragilizado. Qual é o remédio que eu vou utilizar? Mandado de segurança. E por aí vai. Isto vem a ser o chamado interesse adequação. Na hora de se propor e de se exercitar o direito de ação, eu devo realizá-lo nos meios adequados. Muito cuidado também com este aspecto. Na sequência, nós temos a justa causa. Para que se tenha a deflagração de um processo, meu amigo, minha amiga, é obrigatório que se tenha um mínimo, aquilo que a doutrina pondera como sendo chamado de lastro probatório mínimo, indícios de autoria e de materialidade. Um mínimo deve existir para que se deflagre as chamadas ações penais. Um mínimo mesmo, ok? Por fim, nós temos a originalidade. Alguns chamam de originariedade, ok? Esta quarta característica é decorrente da doutrina do professor Afrânio Silva Jardim.
Este doutrinador, membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na sua doutrina, ele discorre o seguinte: quando você exercita o seu direito de ação penal, você deve exercitá-lo uma única vez. Pedro, como assim? Veja, se a pessoa estiver sendo processada, a pessoa vai lá no MP da comarca 1 e vai lá no MP da comarca 2. Começa-se a encaminhar dois processos paralelos, o que pode possivelmente culminar em duas sentenças pelo mesmo fato. Isso pode? Claro que não. Isso é um flagrante bis in idem. Você vai tentar punir a pessoa duas vezes por aquilo que ela fez uma única vez. Não dá. Então, segundo o professor Afrânio Silva Jardim, a originalidade significa que a ação penal ela deve ser única, ela deve ser original, devendo ser extinta toda e qualquer ação penal que seja proposta posteriormente à primeira. Faz todo sentido. E a originalidade, meus amigos, já foi cobrada em prova, hein? Então eu peço que você lembre-se, estas três principais é corrente majoritária, e a originalidade ou originariedade vem sendo proposta por uma corrente um pouco mais moderna, por uma corrente um pouco mais contemporânea acerca da temática de ação penal. Ficou claro? Então batemos os três primeiros tópicos relevantes a respeito do que vem a ser a tal da ação penal. Agora, vamos trabalhar quais são as modalidades, quais são os tipos. E para nós afirmarmos quais são as modalidades de ação penal, eu preciso trabalhar com você o chamado titular. É como se eu dissesse o seguinte: o critério para se determinar os tipos de ação penal, pelo menos o principal deles, vem a ser o titular do direito de ação. Então, para dizer qual é o tipo de ação penal, eu devo primeiramente fazer um raciocínio em cima de quem detém o direito de propô-la. O Ministério Público tem o direito privativo de propor ação penal pública, enquanto o querelante terá a prerrogativa de propor as ações penais privadas. Agora ficou claro. Então, existem dois tipos de ação penal para nós aqui na esfera do processo. A ação penal pública, cuja titularidade decorre ao Ministério Público, e nós temos também a ação penal privada, cuja titularidade pertencerá à figura do querelante. Muito cuidado com este aspecto. Superado isso, doutores, nós vamos desembocar agora, vamos começar a estudar cada um dos tipos de ação penal nas suas minúcias, nos seus detalhes. Vamos conversar um pouquinho a respeito da ação penal pública? Vem comigo. Olha só, no que tange à ação penal pública, inaugurando o nosso item de número 5 aqui com você, eu quero então começar a trabalhar um pouquinho da ação penal pública. E doutores, a ação penal pública nada mais é, conforme eu já conversei com você, eu vou até subdividir os nossos tópicos, né, ainda em azul. Primeiramente veremos qual é a titularidade. Quem poderá propor a ação penal pública? E esse tema, como eu já falei para você, é absolutamente simples. Hoje, nós sabemos que o artigo 129, inciso 1º da nossa Constituição Federal, vai afirmar que o titular privativo do direito de ação penal pública, cuidado, vem a ser o Ministério Público. Eu vou até pedir para você aqui tomar cuidado com algumas nomenclaturas, né? Uma coisa é a ação penal. A ação penal, já falei para você que ela é um direito que você exercita. Agora, você não pode confundir o direito de ação penal com o processo em si. A ação penal, ela é anterior. Você exercita este direito e isto engatilha a deflagração do processo. Quem vai exercitar este direito na ação penal pública, Pedro? Ora, o MP, o detentor privativo nos termos da nossa Constituição. Agora, este Ministério Público, repare o seguinte, quando ele propõe a ação penal pública, então vamos até entrar no item 5.2, ele o fará por meio de uma petição inicial. 5.2. Petição
inicial. Qual é o nome, Pedro, do documento deflagrador da ação penal pública? Isso aqui é questão de sobrevivência em prova, hein? O nome deste documento é denúncia. Denúncia. Por isso que eu clamo, você que está tendo aula com a gente, não vai para a delegacia por vezes e chegar para o delegado falar: doutor, eu quero denunciar o meu marido. Doutor, eu quero denunciar meu filho, eu quero denunciar o vizinho. O delegado vai olhar para você e vai ver que você é literalmente leigo nas concepções jurídicas que a gente tem. Você, doutor, não denuncia ninguém, a não ser que você já seja um procurador ou um promotor de justiça. Agora, a pessoa do MP, isto sim, esta pessoa sim é legitimada para propor. É como se eu dissesse, o Ministério Público vai receber o relatório por vezes do inquérito policial, vai olhar para este relatório e, se convencido dos fatos, redigirá a ação penal. Olha que, perdão, a ação penal não, ele redigirá a denúncia, exercitando aqui, exatamente neste ponto, o seu direito de ação. Curioso, né? Interessante. Então, muito cuidado com este aspecto mais simplório que a gente tem também. Então, esta vem a ser a petição inicial. É aí que entra, primeiramente, o ponto de deflagração do processo. Agora, vamos entrar no item 5.3, que são os princípios. Meus amigos, estamos num ponto muito importante. Existem princípios que norteiam, existem princípios que basicamente, muito cuidado com isso, vão dar um norte para a ação penal. Olha que coisa interessante. Nestes princípios, eu gosto sempre de trabalhar com você um mnemônico. Quais seriam eles, Pedro? Quer ver? Eu trato com você o chamado oi dia. Sabe aquelas pessoas que amanhecem bem-humoradas? Que elas já amanhecem falando assim: oi dia. Porra, essa pessoa não é uma pessoa sã. Não tem como você já acordar cedinho, eu espero que você acorde cedo, bem-humorado. Isso é quase humanamente possível. Não é verdade? Pedro, mas eu acordo assim. Cara, você é esquisito. Tudo bem? Então olha só, quais são os princípios que norteiam a ação penal pública? Repare, existe o princípio da obrigatoriedade, princípio da obrigatoriedade, existe o princípio da indisponibilidade, existe ainda o princípio, repare agora, da divisibilidade, existe o princípio da transcendência e, por fim, existe o princípio da autoritariedade, segundo o professor Fernando Capês. Aqui, eu gostaria que você anotasse o seguinte: o nome do terceiro princípio, na verdade, é indivisibilidade. Pedro, mas por que você colocou divisibilidade? Doutores, repare o seguinte, nós vamos falar em breve a respeito dos detalhamentos de cada um destes princípios, mas o STF, ele vem se posicionando numa corrente mais frequente, afirmando que a ação penal pública, na verdade, ela é divisível. Ela é divisível por quê? Porque ela pode ser quebrada e inserido novos elementos nesta ação penal. Só que este, repare o seguinte, é o posicionamento de alguns julgados esparsos do STF. Não é ainda um entendimento que uníssono. Só que as bancas já cobraram das duas formas. Então eu quero que você anote o seguinte: como regra, você vai utilizar a nomenclatura deste princípio como sendo indivisibilidade. E você só vai citar a divisibilidade se houver expressamente na questão a referência dada à nossa jurisprudência. Aí você poderá utilizar a nomenclatura divisibilidade. Show de bola? Então são esses os 5 princípios que norteiam a ação penal de natureza pública. Detalhes estes que nós vamos trabalhar em breve, aí conforme nós formos trabalhando as nossas aulas, ok?
Ficamos por aqui e já já a gente volta com mais.